Bom dia a todos, a todas. Vou simplificar os cumprimentos e agradecimentos em nome do Chico Lopes, deputado que nos honra com a sua coerência política, com a sua postura nessa casa. E eu fiz questão de estar aqui, apesar de todas as diversidades, as contrariedades, o desejo de que eu não estivesse aqui. Eu vim para referendar o projeto da ESC, a proposta do Chico Lopes e os pareceres dados pelos deputados Assis Lopes, pela Iradi e pelo deputado Chico Alencar, no sentido que eles aprovaram a viabilidade, a constitucionalidade, a regularidade da proposta e ela está pronta para ir à votação, né? Eu vou ser bem sintético porque 15 minutos parece pouco tempo, tá? Mas eu vou, inicialmente, ter o Renato do MEC aqui, eu vou começar dialogando com ele. Tá? A Constituição Federal dá uma definição muito apropriada de educação que quem acompanhou essa história sabe que é o resultado da luta do movimento nacional constituinte que cunhou essa expressão. Educação, direitos de todos, deveres do Estado, da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Este é o artigo 205 da Constituição. A Lei 93/94 de 96, que vai regulamentar este artigo, nós a conhecemos como Lei de Diretrizes e Bases da Educação, amplia esse conceito de educação, que abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Isso é uma definição holística de educação. Educação, como processos, acontece em todos os espaços e todos os tempos. Correto? Isso é muito apropriado para o pedagogo, para o educador. Agora, o nosso problema está no parágrafo 1º desta lei. Esta lei, a LDB, disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. E aí a nossa pergunta é, mas e as outras educações lá em cima? O que acontece com elas? A educação que se faz na vida, no trabalho, na família, o que é que acontece? Então, isso cria a dicotomia educação formal, não formal. Isso cria a dicotomia educação oficial e educação não oficial. Tá? Por favor. Nós identificamos também algumas lacunas na legislação existente. O Brasil é expert em produzir boa legislação social, só que cria atribuições, encargos para o Estado e não denomina de quem é a responsabilidade de executar tais funções. Veja, na Lei de Execução Penal, que é de 1984, se designam todos os trabalhadores do sistema penitenciário, mas não diz de quem é a obrigação de fazer a reabilitação do preso. Se institucionaliza a prisão, o albergue domiciliar e a liberdade condicional, mas não se tem quem é que faz o acompanhamento do liberado condicional. Hoje tenta-se fazer isso por meio de tornozeleiras eletrônicas, quando deveria ser um profissional a fazer isso. Tá? Ainda no Estatuto da Criança e do Adolescente, o Pussi já se referiu aqui, coloca a necessidade de que o adolescente tenha acompanhamento na execução da medida socioeducativa, só que o ECA não diz quem é esse profissional, só eu denomina como orientador de medida socioeducativa. Mas qual é a formação, qual é o perfil que ele deva ter? Também ainda na LDB, tem um preceito claro na LDB que é a gestão democrática da escola pública. Só que a própria LDB não diz de quem é a responsabilidade disso. Institucionaliza as instituições auxiliares da escola, que são importantes, como a Associação de Pais e Mestres, mas não cuida da profissionalização de quem toca a APM. Incrementa o Grêmio, mas deixa por conta dos adolescentes, não designa quem é que tem a responsabilidade de fazer esse trabalho de meio de campo. São lacunas que nós identificamos na lei. Tá? Agora, nós temos diversos outros precedentes de leis que foram pontualmente colocando aquelas outras educações dentro da educação escolar. Parte delas por ação do Conselho Nacional de Educação. A Lei 10.639, que criou a disciplina
a obrigatoriedade de lecionar história e cultura africana. Depois, a 11.645, que criou a obrigatoriedade da história e cultura indígena. Ora, isso é educação popular e comunitária. Agora, inseridas no âmbito da educação escolar, veja a dificuldade de professores brancos trabalharem essas questões dentro da escola. Tá? A resolução número 2 de 2008 da educação no campo, que fala explicitamente dos agricultores, familiares, extrativistas, pescadores, ribeirinhos, e os assentados em reforma agrária, os quilombolas, caiçaras e etc. É um conteúdo lá daquelas outras educações trazido para dentro da educação escolar. Não vou me deter ali para não gastar tempo, mas veja, há uma série de precedentes buscando pontualmente trazer para dentro da educação escolar aquilo que são as educações de outros setores. Por favor. Para simplificar, eu vou trabalhar com vocês essa questão, a definição do que nós entendemos como educação social. E por que, no substitutivo, ora em fase de tramitação na Câmara, por que nós defendemos a regulamentação do campo educação social e não de uma única profissão? Veja bem, educação social, primeiro de tudo, ela é um projeto de sociedade. Tá? Porque nós entendemos que educação se faz ao longo da vida, em todos os tempos, todos os espaços. Todos somos potenciais educadores. Quando a gente trabalha os conceitos de cidade educadora, bairro educador ou cidadania educativa, nós estamos dizendo que todos nós devemos ser potenciais educadores. Tá? Ela trata da educabilidade social, não só do indivíduo, mas de grupo, de comunidade, de sociedade, das instituições. Nós temos famílias mal educadas, nós temos igrejas mal educadas, nós temos partidos políticos mal educados, nós temos instituições republicanas mal educadas, nós temos um país mal educado. Tá? Então, a educação social, ela não tem limite de classe social ou de formação, ela perpassa toda a estrutura social. Ela tem a pedagogia social como referencial para o ensino, o trabalho e a pesquisa. A educação social significa a abordagem pedagógica para os problemas sociais, diferente do que faz o serviço social, que é a abordagem social dos problemas pedagógicos. Tá? Educação social usa tecnologias sociais no sentido de que dá visibilidade e aplicabilidade social aos conhecimentos, aos saberes populares, aos saberes comunitários. Tecnologia social é esse saber popular quando dimensionado para beneficiar uma coletividade. Ela é a melhor estratégia de prevenção à marginalidade social. E, sem dúvida, ela possui um forte potencial emancipatório, libertador e revolucionário. Educação social levada a sério, como deve se saber, ela é voltada para a libertação, para a emancipação do sujeito. Tá? Agora, o que ela não é? O que ela não pode ser? O que nós não entendemos, repudiamos como discursos de educação social? Que ela seja propriedade de um indivíduo, os tais pais e mães da educação social. Não existe isso. Tá? Que ela seja apropriada por um único grupo ou por categorias profissionais. A educação social é um patrimônio coletivo, não é para ser apropriada por ninguém. Ela não deve ser simplesmente um meio de ganhar vida. Se ela é um projeto de sociedade, ela deve beneficiar o conjunto da sociedade e não ser mera fonte de ganho, como são as outras profissões. Né? Não pode ser uma forma de ter controle sobre os outros, de realimentar os mecanismos de opressão. Não deve ser um meio, como foi ressaltado aqui, simplesmente para amealhar benefícios e privilégios individuais. Se fala de aumentar o salário, ter mais status social, ter prestígio junto às outras categorias sociais. Educação social é muito mais do que isso. A educação social não pode ser apropriada por uma finalidade tão estreita. Tá? Não pode ser uma estratégia de segregação e exclusão social. Falar em educação social, deixar alguém de fora, não estão falando de educação social. Está falando de qualquer outra coisa, menos de educação social. Tá? Educação social não é aprendida na escola. Não é o título universitário que vai formar alguém em educação social. Educação social se aprende na vida. Tá?
não é ensinada por meio de currículo. E também a educação social não disputa com outras profissões ou áreas de conhecimento. Educação social só disputa contra a ignorância, o preconceito, a pobreza, a violência e a corrupção. Essa é a tônica da pedagogia, da educação social. O porquê a gente defende a regulamentação do campo da educação social e não de uma única profissão? Veja, como profissão, como está se pleiteando no discurso que eu ouvi da Verônica, que eu ouvi pelo áudio, e do José Pucci. Beneficia apenas quem tem carteira registrada. Beneficia quem foi aprovado em concurso público. E que, eventualmente, tem a pretensão de alcançar um curso superior. Ela visa, esse pleito que se faz aqui, visa obter status social, isso foi muito claro na fala do Pucci, prestígio social. Tá? Visa melhoria salarial, privilegia a formação acadêmica em detrimento da vivência, requer a existência de conselhos federal e conselhos regionais, o que vocês sabem que é a forma cartorial de elitizar uma profissão, tirar as pessoas do campo e administrar o mundo do trabalho. Elitiza uma profissão porque, segundo eles, quem não tem curso superior não pode ser educador social. Educador social vira uma profissão liberal e descarta todo o resto. É isso que se quer quando se trabalha sob a perspectiva de regulamentar uma profissão. Tá? Como regulamentar o campo da educação social? Primeiro, naquele artigo lá da LDB que nós vimos, tira a educação popular, social e comunitária da condição de marginalidade social. Permite a educação social ser tratada no âmbito das políticas públicas, com todos os requisitos que se tem na política pública. Inclui educadores populares, comunitários e sociais, viabiliza a proposta de educação integral no Brasil, que sem educação popular, social e comunitária, só a escola não faz educação de tempo integral, ou educação integral. Portanto, ela se soma com a educação escolar. Eu vou mostrar os dados que ela significaria, regulamentar a educação social no Brasil significaria dobrar, ou quiçá triplicar o esforço educacional do país. Tá? Ela é, sobretudo, uma profissão para a juventude, e vou tentar mostrar por quê. Tá? Ela inclui a todos. Ela não, sendo regulamentado o campo da educação social, ela inclui os índios, quilombolas, os presos, ribeirinhos, agricultores, artesãos, músicos. Ela inclui a todos. Tá? Valoriza os movimentos sociais, populares e comunitários. Importante, define de uma vez por todas o papel e o lugar das organizações não governamentais na política pública de educação, que hoje não tem. Tá? Aproveita a experiência de quem aprendeu fazendo. A educação popular, social e comunitária está enraizada nas periferias, nas comunidades, no agreste, no sertão e toda a Amazônia. Né? O Brasil sabe como fazer isso. E deixa o campo aberto para quem tem o que ensinar. Isso é a vocação do educador social. Se ele pode melhorar as relações dentro do seu território, do seu espaço de trabalho, que ele precisa ter liberdade para fazer. Então, só por aí é possível verificar a relação custo-benefício. O que significa regulamentar a profissão de uma única categoria e o que significa regulamentar a educação social, que é um campo de uma diversidade enorme de trabalhadores. Por favor. Olha alguns dados. No Brasil, para a oferta da educação básica, se tem 198 mil escolas. Tá? Os dados do INEP. E nós temos 570 mil ONGs. 570 mil ONGs. Tá? Professores, na escola pública, nós temos 2.200.000 professores. Trabalhando nas ONGs, não exatamente só os educadores, mas todos os profissionais administrativos, gestores, técnicos. Tem 2.100.000 trabalhadores nas ONGs. Tá? A escola pública atende 45 milhões de alunos. No universo do terceiro setor, não só se atende esses alunos da escola pública, mas se atende os pais deles, que a escola não atende. Atende-se à comunidade por inteiro. Então, veja o que significa reconhecer a educação social, tá? O que ela significaria de se somar ao esforço da educação escolar no Brasil.
Por favor, eu vou mais rapidinho aí. Tá. Agora, outro dado, que isso eu acho determinante. Infraestrutura para a formação. Começar pelo nível superior. O que se tem no Brasil de infraestrutura para a formação do educador social de nível superior? Não tem nenhum curso superior. Nenhum. Eu, pessoalmente, tenho trabalhado na USP para criar cursos de formação de educadores sociais no Brasil. É uma extrema dificuldade. Eu não consegui. Tá? Então, não tem estrutura. Não há diretrizes curriculares para orientar essa formação. Não há formadores, tá? Não há doutores em pedagogia social no Brasil. Tenho 2 doutores, legitimamente formados em pedagogia social. Geraldo Calimã, aqui na Universidade Católica de Brasília, e um outro que eu não vou dizer o nome porque ele não atua profissionalmente. Não temos formadores. Tá? A limitação das universidades públicas em criar novos cursos, fazer contratações. Isso é determinante. Tá? As universidades privadas não vão entrar nessa se o MEC, se o governo federal não colocar dinheiro no bolso deles. Não vão entrar. Tá? Do ponto de vista da atratividade, quem é que quer ser educador social? Quem é que pagaria uma universidade, um curso superior, provavelmente noturno, para ser educador social? Não tem atrativo. Tá? E ela é pouco atraente do ponto de vista do investimento pessoal. Tá? Agora, a formação em nível médio e nível técnico. Veja a diferença gritante. No Brasil se tem 2 centros federais de educação tecnológica, tá aí o Renato, não me deixe mentir se eu errar, por favor, 23 escolas técnicas nas universidades federais, tem 38 institutos federais que fornecem cursos técnicos, 637 unidades no SENAC, tem 5.325 escolas técnicas espalhadas no Brasil, gente. Tá? Nós temos ainda, todos esses cursos técnicos se orientam pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que no eixo desenvolvimento educacional e social, estão lá as profissões de nível técnico, de nível médio. É só aproveitar, é só utilizar. Todos esses cursos são gratuitos. Veja a vantagem. Tá? Qualquer escola de ensino médio, a legislação permite que oferte o ensino técnico. Qualquer escola de ensino médio pode fazer isso. E o ensino técnico pode ser concomitante, integrado ou subsequente ao ensino médio. Por isso que eu digo que é uma profissão para a juventude. Por favor. Olha, o potencial da educação social no Brasil. José Pucci falou em 600 educadores sociais no Paraná. Vamos arredondar para 1.000. Tá? Vamos arredondar para 1.000. Coloque 1.000 em cada estado. Nós temos 27.000. Regulamentar uma profissão para beneficiar 27.000 que vão se apropriar do conceito de educação social como se fosse uma profissão privada deles. Percebe? Quero mostrar para vocês que o potencial da educação social é muito maior. Se nós trabalharmos com a perspectiva de formar desses contingentes apenas 10% dessa população como educadores sociais. No ensino médio, tem lá no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos o técnico em educação comunitária. Diversos técnicos que podem trabalhar na escola. O Brasil tem hoje 8.300.000 alunos no ensino médio. O que significa capacitar pedagogicamente 10% deles? 830.000 alunos. Percebe? No ensino técnico, tem 1.400.000 alunos matriculados. O que significa capacitar 10% deles como educadores sociais? 140.000. Tá? Nas favelas brasileiras, que é celeiro, que são laboratórios de experiências sociais, temos 11 milhões de favelados no Brasil. O que significa colocar a educação social como uma possibilidade de trabalho para essas pessoas? 10% ali é 1.100.000 pessoas trabalhando nas favelas. Tá? Nas prisões, temos 700.000 presos jogados, amontoados aí. Qualificar 10% dos presos significa, primeiro, transformar lideranças negativas em lideranças positivas. Presos que trabalham a educação nas prisões são chamados de professores. Assim como quem auxilia na saúde são chamados de doutores. Tá? O Bolsa Família, gente, atende 14 milhões de pessoas.
O que significa, dentro das condicionalidades do Bolsa Família, qualificar 10% como educadores sociais? 1.400.000 pessoas. Tá? Desempregado. Aqui nessa casa se fala 12 milhões de desempregados. Dá uma profissão para esses desempregados. Podem ser educadores sociais. 1.200.000 só nesse universo. E dentro da juventude, na faixa etária de 15 a 29 anos de idade, somos 26 milhões no Brasil. O que significa qualificar pedagogicamente essa juventude para exercer a função de educação social. Gente, 2.600.000 empregos. Veja, no total, qual projeto, qual área da economia, qual área da sociedade teria potencial para gerar, sem custo adicional, sem maiores esforços, 7 milhões de empregos? Tá? Gostaria que nós já passamos 5 minutos, aí eu não quis cortar a linha de raciocínio de Vossa Excelência, mas Tá, gostaria eu só queria que a gente... esgotar, chegar